Precisando recarregar ou comprar cartuchos, jato de tinta e toner? Fácil. O Universo dos Cartuchos é a solução. Todas as marcas à sua disposição. Universo dos Cartuchos, atendendo com qualidade desde 2008. Galeria Marquese, no centro de Petrópolis. Telefones 2242-5148 e 98851-5149. O restaurante O Temperado, você já conhece. Comida fresquinha, com sobremesa e cafezinho incluídos. O Temperado abriu um novo espaço no mesmo endereço. Agora você tem mais comodidade e conforto. Restaurante O Temperado. Aqui a comida tem gostinho de quero mais. Rua do Imperador 218, no centro de Petrópolis. TVC 16. Aqui você se vê. Boa tarde nem boa noite. Alô, amigos do Alô, amigos. A gente não vai dar, como o Sérgio falou, nem bom dia, nem boa tarde, boa noite, É. porque a gente não sabe qual Horário que vai o programa. vai rodar. Exato. Nosso convidado de hoje, vocês pela voz já conheceram, eu não preciso nem apresentar. Sérgio Luiz Torres, ou então, simplesmente Sérgio Luiz, que é o nome de guerra desse decano da comunicação petropolitana. Hoje, o Sérgio é a pessoa mais abalizada para falar em rádio, para lembrar das coisas do rádio e ser inquirido a respeito do futuro do rádio, na opinião dele, se as mudanças estão sendo produtivas para o rádio, se o rádio vai ter futuro ou se vai virar mais um IP para que a gente procure aí no telefone ou procure no computador pessoal. Sérgio, é uma honra, um prazer estar aqui com você, me dando a oportunidade de mostrar para os nossos telespectadores o que o rádio já teve de melhor na sua época romântica, na época em que o rádio era o rádio. Muito obrigado por você ter vindo, Sérgio. Alô, Marcos Falcone, é uma honra e um prazer estar aqui com você nessa emissora de televisão que eu considero, já até gravei para ela algum tempo atrás. É verdade. Quando vocês estavam com o estúdio ali na Nilo Peçanha, se não me engano. Sim. E rever você, eu te conheço há tantos anos em Juiz de Fora, estivemos juntos em Juiz de Fora, e vir aqui dar esse depoimento sobre o rádio, a história do rádio, e posteriormente, na segunda parte, a história política do Brasil, desde a época getuliana, que eu nasci no dia 8 de fevereiro de 1936, em plena ditadura getuliana. E sempre fui, meu pai, um homem muito politizado, trabalhou na censura federal, inclusive, e muito politizado, e, claro, foi me passando o conhecimento que ele tinha e eu fui acompanhando. Muitas opiniões, até eu discordei dele anos depois, mas de qualquer maneira... Era a época, né? Era a época, exato. Então, dentro do tempo disponível que nós temos, eu estou à tua disposição e é um prazer muito grande estar perante os telespectadores da TV Cidade Imperial. Cidade de Petrópolis, Cidade de Petrópolis, exato, Cidade de Petrópolis, para relatar uma parte da minha vida, profissional, e estou aí à tua disposição, Marcos. Então vamos lá. Primeira pergunta. Sérgio Luiz começou no rádio aonde e quando? Eu sou carioca, nascido e criado no bairro, o subúrbio de Piedade, e eu nasci, conforme eu disse, no dia 8 de fevereiro de 1936, e comecei
como profissional no dia 25 de junho de 1954, 2 meses antes da morte, até hoje não muito explicada, de Getúlio Vargas, porque eu sempre tive essa tendência de rádio. O rádio é um vírus, e você sabe disso tão bem quanto eu. E sempre tive aquela paixão pelo rádio, acompanhava a rádio, etc. E um dia, o Luiz Felipe Megre Ferreira da Gama Filho, era o nome do seu Gama Filho, que foi deputado, foi do Tribunal de Contas, depois lançou o filho dele, o Gonzaga, como deputado, e eu trabalhava no serviço de alto-falante. Cheguei lá, seu Gama, eu posso falar no microfone? Pode. Não, você tem boa voz. E ali, eu com 16 anos de idade. E aos 18, quando eu fiz vestibular para a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da antiga UDF, que na Brasília não existia. Era o Instituto Lafayette, na Rua do Globo. E passei, eu cheguei perto do seu Gama, ainda não tinha servido o Exército, eu ia servir como aspirante no CPOR, aluno do CPOR, que era em São Cristóvão, e disse, seu Gama, eu passei na faculdade e queria arrumar um emprego para ajudar meu pai e minha mãe, filho único. Ele disse, vou te arrumar umas aulas para você lá no colégio. Digo, não, seu Gama, eu quero ser locutor de rádio. Mas locutor de rádio, menino? Locutor de rádio. Aí ele me deu uma carta para o então deputado Rubens Berardo, que tinha 2 emissoras, Rádio Continental, a 100% esportiva e informativa, na Rua Riachuelo 48, e a Rádio Metropolitana, que ele havia comprado... Estrada Velha da Pavuna. Exatamente. Depois. Funcionava no mesmo prédio. Fiz o teste, passei e não parei mais. Meu primeiro chefe de locutores, e eu digo isso com muita honra, com muito prazer, foi simplesmente Valdir Amaral. Era chefe da equipe de esporte e foi meu chefe de locutores na Rádio Continental e Rádio Metropolitana. Você deve ter sabido também que Rubens Berardo, ele tinha as organizações Rubens Berardo. Lembra disso? Teve a TV Continental. TV Continental, Canal 9, lembra disso? Me lembro. E você sabe também, você deve lembrar que a filha do Rubens Berardo era casada com o Gui Macé. Gui Moraes Macé. Isso, que por acaso era um dos donos da Rádio Melodia, na sua fundação. Nós trabalhamos junto com Zé Messias e Sinésio Cavalcante. Exatamente. Me lembro, claro, ali na Rua Paulista. Exatamente, começou ali. Uma rádio espetacular, né? Onde trabalharam grandes profissionais. Então, eu não parei mais. E mesmo depois, tendo servido como aspirante no Regimento de Escola de Infantaria, no Rio, da Vila Militar, e vindo aqui para Petrópolis, servi aqui no batalhão, que era primeiro batalhão de caçadores, mas de dia eu estava no batalhão, de noite eu estava no microfone. Eu te dei um histórico sobre o rádio em Petrópolis, e a Rádio Quitandinha tinha sido, que era do Dr. Pedro Moacir Barbosa, tinha sido trazida aqui para o centro da cidade, o estúdio. Era ali em cima da sanitária do Varanda. E eu fui trabalhar ali com 2 saudosos companheiros, Santelmo Jorge e Rodolfo Berkirner. E trabalhei ali até terminar meu período de exército. Fui para o Rio, voltei para o Rio e não parei mais. Voltei para a Rádio Continental, sempre a essa altura como noticiarista, e fui fazendo amizade. Em 1957, eu trabalhei na Rádio Tamoio, a grande Rádio Tamoio, que era junto com a Rádio Tupi, na Avenida Venezuela 43. O transmissor da Rádio Tamoio ficava ali na Avenida Brasil, né? Exato. Diretor, José Mauro. E ali eu conheci o Roberto Figueiredo, que fizemos uma relação de amizade. Ele não era nem casado ainda com a primeira mulher dele, a Yolanda. Eles namoravam, etc. Ele morava na Rua Henrique Valadares. E ele gostou da minha voz e me testou. E
realmente a Rádio Tamoio era, digamos, a primeira emissora musical mais ouvida. E, claro, aqueles que têm mais idade devem se lembrar disto e devem ter ouvido esta voz que aqui está. PRB7, Rádio Tamoio, 900 quilociclos, Rio de Janeiro. Música, exclusivamente música. Se as pessoas acham que você falou errado, falou certo. Não, que eram quilociclos mesmo. Exatamente. Porque a mudança de ciclos por segundo para hertz por segundo As foi ondas lá na hertzianas. frente. Exato. Uma homenagem que foi feita a Heinrich Hertz, Exato. que foi uma das primeiras pessoas a mexer com radiação eletromagnética, transmitindo entre dois pontos, enfim. Tem uma Exato. parte da histórica, é um nome histórico, né? E a partir de 1961, eu estava na Rádio Continental, lendo noticiário, que era a reportagem do CAL. Eu é que lia a parte da noite. E queria dar voos mais altos. E o Roberto Figueiredo já tinha ido para a Rádio Jornal do Brasil, com o grande mestre Alberto Cury, cujo nome verdadeiro era Adib Cury, mas era o grande Alberto Carequinha? Cury. Carequinha, irmão do Ivon Cury. Carequinha também? Carequinha também. Rei da peruca? Exato. E irmão também do aquele que nós colocamos, trabalhei com ele, na equipe dele, Jorge Cury. O apelido dele era Jockey de Elefante, porque eles eram grandões. E Alberto Cury, historicamente, politicamente, foi o homem que leu AI-5 ao vivo. Ele guardou isso, ele faleceu vítima de câncer de próstata, todos eram de Caxambu, aqui em Minas, e ele faleceu vítima de câncer, mas foi um grande mestre. Eu trabalhei apenas pouco tempo com ele, e nessa época o Heron Domingues parou de ler o Repórter Expresso, e o Roberto Figueiredo foi convidado para ser titular. Nessa época o Heron fazia já na televisão? Na televisão, e resolveu ficar só na televisão. Entendi. Aí o Roberto chegou perto desse amigo aqui, que está aqui ao vivo, e disse: ô Sérgio, você quer ir para a Rádio Nacional? Ler noticiário? Eu digo, bom, só se for ontem. Aí fui na Rádio Nacional, me deram o ESSO para ler, eu li, graças a Deus, muito bem, nervoso, muito nervoso, mas me aprovaram. E a responsabilidade naquela audiência, lembra do rádio, nessa época? Falcone, a primeira vez que eu li o ESSO ao vivo, no domingo, como reserva do Roberto, que eu passei a ser titular do correspondente nacional, que era às 10 horas da manhã, na hora certa, a notícia exata. E tinha 2, 3, 4 e 5 da tarde. E eu passei a titular do correspondente nacional, do vinho reconstituinte Silva Araújo, o tônico que vale saúde da época. Eu lembro disso tudo, como é que pode, né? E o importante é o seguinte, se você quiser depois, eu tenho uma cópia de tudo isso, todos os perfis do meu arquivo. Vai ser ótimo, vai ser ótimo. A história do rádio. E você dê inclusive também você tem uma cópia de uma fita pornográfica que foi feita na época da Rádio Globo, eles fazendo o Globo no ar com palavrões e tal. Você lembra disso? Esse Globo no ar, gravou, vou te dizer, o locutor que gravou que teve que fugir do Brasil. Volney Silva. Foi o Volney que gravou e teve que fugir porque era Casas da Banha e Banco Guanabara. E eles fizeram uns textos muito engraçados. Eva Todor participou dessa... Tinha uma voz feminina que era Eva Todor, eu lembro. Mas nesse Globo no Ar que eu tenho ainda gravado, eu vou ler apenas, que nós estamos... tem famílias ambiente familiar, nos vendo, etc. Então, em respeito às famílias, mas uma das notícias que o Volney gravou é cômico, do princípio ao fim. Ele dizia que o Papa Paulo VI continua convalescendo da sua hemorroida, que o tem incomodado bastante. Nas próximas horas, chegará a Castel Gandolfo um doutor médico japonês, chamado doutor Saco, não sei o quê, que virá dar massagens na bunda papal. Né? Uma das massagens, uma das notícias do Globo no Ar.
E tem muitas coisas O cômicas. pessoal de rádio sempre foi muito moleque, né? Claro. Sempre gostou de criar coisas, Falcone, né? eu digo que rádio é fábrica de doido. E nós já estamos no caminho certo Com certeza. há muitos anos. Muita gente já me chama disso há muito tempo. Já. E as coisas que saem no rádio... Disso e de outras coisas, né? As coisas cômicas. O meu amigo, meu ex-colega de Rádio Globo, está na Tupi, Maurício Menezes, tem livros. Eu fui ao lançamento do livro dele sobre as bobagens, as besteiras. Mas o Maurício Menezes não está com o HD dele tão afiado como o seu, não, hein? Eu vi ele outro dia na televisão, perdendo o fio da meada e tal. Eu tenho um computador dentro da cabeça. Então, eu vou te contar rapidamente algumas coisas cômicas. Quando eu gravei, quando eu gravo com o Cidinho Teixeira, ele estava com problema nas pernas, nos pés. Eu disse a ele, olha, você precisa consultar um médico pediatra que trata dos pés. Ele, ué? Eu digo, não, isso é verdade, essa história aconteceu. Na Rádio Nacional tinha uma locutora chamada Tamires, muito desligada, e nós tínhamos a nossa entidade, a Berna, Associação dos Empregados da Rádio Nacional, tinha médicos e tudo, e colocaram no quadro de aviso. A partir da semana que vem, a Berna terá um novo médico pediatra. Aí ela olhou, e logo quem estava atrás dele, eu e o falecido Oswaldo Moreira, grande profissional que trabalhou aqui, de Petrópolis, trabalhou comigo no Rio também. Esperto. E aí, que eu estou com os pés cheios de calos. Pronto. Virou piada. Virou piada. E outras coisas que foram ditas como um cidadão. E outras indizíveis também. Exatamente. Nesse horário. E outras coisas, como aquele diretor da fábrica Bangu, Ribeiro Martins, que fazia aquele famoso programa Desfiles Bangu na Rádio Nacional, e o Ribeiro disse coisas que entraram para o anedotário de rádio. Ele transmitiu o baile de carnaval do Quitandinha, e num dos bailes, entre outras coisas, ele disse que o cidadão estava fantasiado de Quasimodo. Era Quasimodo, o corcunda de Notre Dame. Né? E teve uma fantasia que ele descreveu, que ele falou que tinha incrustações de penas de rabo de cavalo. Eu nunca vi. E essas coisas... Penas de rabo de cavalo. E essas coisas, por exemplo, aconteceram também comigo. Quem não passa por isso? Eu, por exemplo, já em fim de carreira, em plena Rádio Globo com a audiência que tinha, Mário Luiz, Guilherme, Haroldo de Andrade, todos eles, Zarif, Edmo Zarif, a voz do... Ainda está aí, ele vendeu os direitos, Brasil, Rádio Globo, etc. Então... Rapaz de Friburgo, o papai. De Friburgo, de Friburgo, Então, eu um dia fui ler o Globo no Ar, trabalhei de manhã, até meio-dia, fazer aquele Globão de meio-dia, que era 15 minutos para você ler em 12, naquele pique, e fui para um churrasco. Passei a tarde do churrasco quando o telefone tocou. Sérgio, volta, porque o Sérgio Nogueira da noite não vem. Vem para cá. Ora, eu já tinha tomado uns mé, comido churrasco, peguei o carro e fui. Dormi dentro do carro, que o primeiro Globo no Ar era 9 horas da noite. Eu ia entrar. E quando eu subi, chovia de cachorro, bebia água em pé. Isso aí era a Rua do Russell, 434. 434, exato. Era no quarto andar, os estúdios. Aí eu conferi, revi o Globo no Ar, etc. Revisei, sempre fui muito cuidadoso e até pela determinação, se cobrava muito. O Mário Luiz era teu amigo fora do microfone, fora da rádio. Dentro da rádio, ele era profissional. Tá certo. E o falecido, o saudoso, quero prestar aqui uma homenagem que ele nos deixou tem menos de um mês. A voz da Rádio Globo, Guilherme de Souza. Começou poucos anos antes de mim no rádio. Foi o primeiro locutor quando a Rádio Eldorado foi fundada pela Ana Cury em 550. Depois passou para 1180 e o Guilherme nos deixou há poucos dias. Era a voz do Globo no Ar, o seu relator-chefe. Essa Ana Cury é a mesma da Rádio Imprensa? Ela fundou a Rádio Imprensa e o Simão Cury é filho dela.
Tá lá. O pessoal chama ela de Viúva Cury, né? Exatamente ela que fundou. E o primeiro diretor dela foi o mesmo meu diretor da Tamoio, o Zé Mauro. Que era feroz, né? O Zé Mauro era uma fera. Eu tive Foi o Zé Mauro que fez o Jet Music da rádio lá para São Paulo. Exato. E tem o seguinte, o Zé Mauro foi da Rádio MEC e eu trabalhei também com outro gênio diretor, ainda está vivo, Reinaldo Jardim. Foi diretor da Rádio Jornal do Brasil na Avenida Rio Branco 151, quarto andar. Foi depois fundou um jornal que você se lembra, que até foi homenageado numa música do Caetano Veloso, O Sol. O Sol nas bancas exatamente. Reinaldo Jardim era diretor da Rádio Jornal do Brasil. E eu tive a honra de trabalhar com esses mestres, como Jorge da Silva, o Majestade. Fazia o Pergunte ao João, com a locutora era Anita Taranto. Então, muita gente, talvez você não saiba por que colocaram este nome de Pergunte ao João. Você sabe? Não tenho a mínima ideia. Pergunte ao João pelo seguinte: o programa era produzido por um grande jornalista, até pouco tempo ainda vivo, João Máximo. Então, João Máximo trabalhou com meu filho Eduardo na ESPN Brasil. João Máximo é vivo, sim. É quem ainda está vivo. Muito bom, muito fantástico. bom. Um gênio também na muito profissão bom. Dele. E sabe de música, sabe de MPB, sabe de tudo. Tudo. Então, crítico musical, parece. Ele não era diretor de jornalismo. Diretor de jornalismo da Jornal do Brasil era Max Paiva. Mas ele criou o Pergunte ao João. Quem é que vai fazer? Jorge da Silva, Majestade. Era aquela voz privilegiada, aquele colega excepcional. Grande, cabelo cortado curtinho, de óculos. Professor de matemática. Olha só. E exercia a profissão. Exercia. Um vozeirão. Faleceu, fez a passagem dele dentro do túnel Rio Comprido Lagoa, quando ele fazia o Jornal Nacional, apresentou ao vivo o Jornal Nacional. Ria à toa no microfone, que você sabe que entre nós aqui no estúdio, o riso é contagiante. É verdade. Eu mesmo, você vê, nesse dia que eu fui para a Rádio Globo, ler o Globo no Ar, e a primeira edição era 9 horas da noite, eu revisei o Globo no Ar todo. Peguei aquelas matérias gravadas. Que é um grande macete, né, Sérgio? É fazer a revisão. Tanto para locução ao vivo, nesse seu caso, como para teleprompter em televisão. Exato. Se você revisar o texto do teleprompter, se a máquina der alguma encrenca, você já tem alguma coisa de cabeça ali para dar tempo de poder desengrenar a máquina. E o Mário, tanto o Mário quanto o Guilherme, quando eu voltei a última vez, foi a quinta vez que eu trabalhei na Rádio Globo para ser titular do Globo no Ar, que eu nunca, realmente do Rio, eu nunca tinha lido um Globo no Ar ao vivo. Fui lá em Brasília. Fiquei 2 anos lá. E o Você Mário, ficou em que rádio lá em Brasília? Rádio Globo, TV Globo, com um cidadão que você conheceu em Juiz de Fora, o irmão do Almalo Silva, o Ailton. Ailton era diretor de programação da TV Globo em Brasília. Ailton Silva, um baita locutor e um baita colega, um senhor diretor. Ele não queria que eu viesse embora. Eu conheci lá de Juiz de Fora também, que acabou eu até comprando uma emissora de rádio dele, outro colega seu de trabalho. Glauco Faceber, um vozeirão. Trabalhou na Rádio Tamoio e na Rádio Jornal do Brasil. E depois foi diretor da Rádio Tupi FM, FM Estéreo. Ele tinha um conhecimento musical bom, era um bom locutor, mas como... administrativamente não tinha nada a ver. Então, eu não revisei. Casado com a dona Célia Faceber. Exato. Eu não revisei a temperatura e a umidade, você ia lá no termômetro, tomava nota. E fui para o microfone ler, com aquelas matérias que eu vejo aí, essas repórteres. A Beth Duquesne, por exemplo, foi minha colega de Rádio Globo, fez matéria para mim. Excelente profissional, excelente colega. É uma das mais eficientes repórteres de televisão. Exatamente. Ela não fica dando cabeçada. Não. Ela não fica abrindo, levantando sobrancelha, baixando sobrancelha. Trabalhou aqui na Inter TV. Ela é muito sóbria, dá o recado, texto bom, muito legal. Trabalhou em Friburgo, quando a TV Serra Mar era em Friburgo, e quando eu reencontrei, e trabalhou aqui na Serra Mar, aqui em Petrópolis. Depois foi para o Rio. Infelizmente, um mês depois, o marido dela sofreu um assalto e foi assassinado.
E a Beth, ela tem até uma passagem, coisas que acontecem na Globo. Ela, quando foi, o sonho dela era ir para a TV Globo. E quando ela foi para a TV Globo como repórter, oriunda daqui da TV Serra Mar, o diretor de jornalismo lá virou para ela e disse: não vou botar você no Jornal Nacional não, porque você é muito feia. E colocou a Beth Luquezzi, uma senhora profissional, um senhor caráter, para fazer jornalismo. Em geral, né? Exato. Ana Paula Araújo fazia matéria para mim na Rádio Globo. Você sabe qual foi o primeiro empregador da Ana Paula Araújo? Não. Eu. Você? Ela foi estagiária da Rádio Nova Cidade AM, Juiz de Fora. Em Juiz de Fora. Trabalhei com ela há algum tempo. E tem uma outra que está em plena atividade, uma baita profissional, um baita colega, está no SBT há muitos anos, chamada Simone Queiroz. Eu ainda tenho a voz da Simone gravada em casa. Não é estranho, não, é um nome conhecido. Eu tenho, aliás, depois eu passo aos seus irmãos, até para o teu arquivo, eu tenho edições do Globo no Ar gravadas por mim, lendo o Globo no Ar, Zarif apresentando 1220. E aí entrava o Guilherme e eu lendo o Globo no Ar. Eu vou passar depois aos seus irmãos para o teu arquivo. A gente tem sempre esses colegas que despontam, né? Exato. Sob a minha batuta modesta, saiu Ana Paula Araújo, saiu a Priscila Brandão, que apresentou o Globo Rural não sei quanto tempo, uma com os olhinhos azuis, bonitinha, sabe, rostinho redondo, e tanta gente. Não, tem um colega nosso de Petrópolis que trabalhou com você em Juiz de Fora. Aqui ninguém dava valor a ele. Ele foi para Juiz de Fora, ele é funcionário de uma empresa de energia elétrica e locutor. Jorge Mazzi Klein. Se lembra do Jorge Klein? Trabalhou com Jorge Mazzi. E foi locutor de cabine lá da TV Globo, gravava tudo para a TV Globo de Juiz de Fora. Vozeirão. Excelente colega, excelente caráter. Então, olha, Falcone, chovia, conforme eu disse, de cachorro beber água em pé, nesse dia, nesse domingo. E eu fui para o microfone e lendo naquele pique, né, do Globo no Ar. E não conferi. E no final eu troquei. E entrei. Tempo estável, tá? A umidade relativa do ar é de 22%. Meu Deus. Neste momento aqui na Glória, 83 graus. Na mesma hora, ligaram para a Rádio Globo: ei, tá fervendo água aí, e uma chuva, um frio danado. Mas é que a gente não confere. Trocou a umidade pela temperatura. Troquei a umidade pela temperatura. E outras bobagens que quando você diz, por isso o Mário, quando eu vim a última vez para a Rádio Globo... Seu Mário. Mário Luiz. Mário Barbato era o nome dele. E então o Mário me chamou e disse: olha, Sérgio, aqui na Rádio Globo, o locutor é um jornalista em potencial. Eu ainda não tinha registro de jornalista. Então, aqui não existe, ou melhor, retificamos, não. Você revisa, você recebe a matéria toda, e se você perceber um erro ou se você errar, você coloca o famoso caco, porque você está por dentro daquilo que você está lendo. E eu nunca tinha, o Falcone, eu nunca vou te contar aqui a emoção que eu tive. A primeira vez que eu me apresentei na Globo, estava de férias ainda em Brasília, ia cantar minha aposentadoria, por tempo de serviço, e o Guilherme disse: não, você não vai gravar não, você lê ao vivo, vai para o microfone e lê. Rapaz, quando Elcio Venâncio, da equipe de esporte, anunciou: vem aí o Globo no Ar com Sérgio Luiz, eu dei 2 tapas na minha cara, um de cada lado, para ver se era eu mesmo. E li tremendo, mas sem errar, que eu sempre fui perfeccionista. E quando eu terminei, eu li a edição era 9 horas, depois tinha a Turma da Maria Mansa, na Rádio Globo. Quando eu subi, que era no 5º andar, a editora da noite disse: seu Sérgio, o senhor está se aposentando e tal, e vem para o Rio? Eu digo: não, eu sou do Rio. Então o senhor vem rápido, porque o senhor realmente é um excelente noticiarista e nós queremos ter o senhor aqui. Muito obrigado, eu tinha 54 anos de idade. E fiquei lá.
Novinho. Eu tô com 83. Tá muito E bem. tô aí, muito bem. graças a Deus, queimando óleo 30. Chutando com as duas pernas, tá uma beleza. Claro, lógico. Eu vejo colegas nossos se arrastando aí. Então, Graças coisas, a Deus. besteiras que a gente fala e não tem mais jeito. Então, o Mário e o Guilherme me ensinaram isso e foram lições que eu aprendi. Tive outros mestres, como o próprio Roberto Figueiredo, Aloísio Pimentel, que baita locutor, fazia os Sentinelas da Tupi à tarde, também, pernambucano, falecido há pouco tempo. A Tupi já teve de manhã Alberto Cury e de tarde Aloísio Pimentel, não precisa dizer mais nada. E na Rádio Nacional eu tive... Seleção Brasileira do Rádio. Exato. Eu trabalhei com Paulo Tapajós, meu diretor, foi quem me colocou como apresentador de programas de música, que eu sempre tive um acervo muito grande, e por ter sempre o exemplo da Rádio Jornal do Brasil, do Reinaldo Jardim, e depois, não sei se você conheceu, Luiz Fernando Veiga, conheceu o Veiga? Não. O Veiga foi diretor da Rádio Jornal do Brasil e ele criou uma frase lá dentro. Na Rádio Jornal do Brasil, o ouvinte não ouve o que quer ouvir, ouve o que deve ouvir. E a Rádio Jornal do Brasil comprava disco para não receber de fábrica, para não ter obrigação. Jabá. E naquele padrão Jornal do Brasil, eu tenho, e me orgulho disso, até me perguntam, com a idade que eu já estou igual aquele filme, The Other Side of the Mountain, o outro lado da montanha, já estou descendo a ladeira. Para quem eu vou deixar o acervo que eu tenho, porque aquele filé mignon de música que a Rádio Jornal do Brasil apresentava e tinha, eu tenho. Você tem a noção do número de discos de vinil que você tem? De vinil, não. Eu passei muita coisa para CD e trocando figurinhas com amigos meus, colecionadores, eu tenho em CD, eu tenho coisas em CD que só a Rádio Jornal do Brasil tinha. Por exemplo, eu vou citar algum. Eu tenho a coleção toda e recebi agora há pouco tempo os singles, que eram aqueles discos de 45 rotações do Johnny Metz, que esteve aqui em Petrópolis. Johnny Metz deu câncer aqui no Pajuá, a boate do Fernando Mora. Exato, esse foi o primeiro dele. Eu tenho os singles dele, que ele veio aqui. Ele eu já tive uma época que eu fui programador de rádio também. Também, exato. Não é porque eu tinha talento, é porque a rádio era minha, eu fazia o que eu queria, né? Então pronto, exato. Só por isso também. Então, eu tenho os singles de um maestro que eu conheci pessoalmente, chamado Ray Cunliffe. Também, muito bom. A primeira vez que ele esteve no Brasil foi no Festival da Canção Internacional da Globo, eu estava na Mundial, de 67. E eu conheci pessoalmente, que o Ray Cunliffe, muita gente não sabe que ele tinha duas facetas musicais. Tinha os cantores de Ray Cunliffe, que eram 25 cantores, o coral, 13 cantoras e 12 cantores. Então, aí não entrava orquestra, era uma harpa, a bateria que ele me falou que era encapada com papel celofane, da época, que não tinha os recursos que teve depois, que existiram depois, um contrabaixo. Para dar uma característica sonora, exato, o som Cunliffe, é o beat. E a bateria e também um guitarrista que era o Al Hendrickson, o guitarrista dele, e um pianista, que foi o Bernie Lighton, depois foi o Pete Jolly, só. E tinha orquestra e coro, que eram 8 cantores no coro, que eles não cantavam as músicas, eles faziam apenas o coros. Faziam a vocalização. A vocalização. Né? As cantoras eram inseridas nos pistões e os cantores nos trombones. Timbre, né? Nos trombones. Então eu conheci Ray Cunliffe e conheci gênios como Henry Mancini, o rei das trilhas sonoras. Nós vamos fazer um suspensezinho para a gente falar de Henry Mancini após o nosso intervalo comercial. Vamos ao primeiro. E voltamos já. Não, pode chamar o intervalo do seu jeito. Vamos ao intervalo, voltamos já, se Deus quiser, e Ele há de querer. Vamos lá.
Sua casa de cara nova, com detalhes que só tem aqui na Carlinhos Plásticos. Passadeiras a metro com as mais variadas estampas. Capachos personalizados. Pisos antiderrapantes. Rendas a metro. Plásticos em geral e seus acessórios. Lindas toalhas térmicas, você pode colocar uma por dia. Carlinhos Plásticos, 2243-5575, Rua do Imperador, número 42. Oi, eu sou a Mônica e essa é a minha história de bullying. Tem uma garota bem popular na minha escola que me tratou mal por muito tempo. Uma vez ela tentou me humilhar e me derrubou na frente de um monte de gente. E ela sempre me chamava de alguma coisa feia que ela inventava. Os outros alunos sempre ficavam do lado dela e contra mim só porque ela é popular. E eu acho que eles ficavam com medo que ela fosse virar contra eles também. Eu tinha medo de contar pra alguém porque eu achava que isso ia piorar a situação. Mas a minha mãe viu que eu tava triste, então eu contei tudo pra ela. Ainda bem que eu falei. Minha mãe falou com a escola e explicou pra eles o que estava acontecendo. Agora a menina popular parou de ser chata comigo e com os outros também. E no final foi melhor pra todo mundo. Sua casa de cara nova, com detalhes que só tem aqui na Carlinhos Plásticos. Passadeiras a metro com as mais variadas estampas. Capachos personalizados. Pisos antiderrapantes. Rendas a metro. Plásticos em geral e seus acessórios. Lindas toalhas térmicas, você pode colocar uma por dia. Carlinhos Plásticos, 2243-5575, Rua do Imperador, número 42. Voltando com o programa Abrindo o Jogo, Abrindo é ruim, né? Abrindo o Jogo, a gente fica até meio assim intimidado por estar aqui do lado de uma das melhores vozes do rádio brasileiro e a gente acha que sabe alguma coisa, mas quando a gente vê esse conhecimento e essa noção de colocação de voz e postação, a gente fica até meio assim, intimidado, desculpem. Voltando com o Abrindo o Jogo, agora eu falei certo, convidado de hoje, Sérgio Luiz, e vamos falar de Henry Mancini. Henry Mancini, o rei da trilha sonora. Ele foi compositor, maestro, pianista, e eu tenho um acervo enorme de Mancini. Conheci num festival que ele veio aqui, e ele não foi só o autor da trilha da Pantera Cor-de-Rosa. Ele foi autor de Charada, o filme Charada. Charade. Ele tinha o coral, eu tenho no meu acervo, num CD importado, as 31 canções do Oscar premiadas pelo coral do Henry Mancini. Tinha orquestra e o coral, eu tenho. 31 canções, eu tenho. Se você quiser, eu te dou a cópia. Rapaz, ele tem um Oscar para cada canção dela. Para cada canção. Já pensou? Exatamente. Quantidade de Oscar? Então, coral de Henry Mancini. Em casa, fazer uma prateleira com provavelmente aí uns 5, 6 metros de comprimento só para Oscar. Você me perguntou quantos vinis eu tenho. 2.000 e tantos vinis e tenho tudo importado, que eu fui correspondente da Voz da América, só não fui para lá porque eu não falava inglês. Eu traduzia, fiz o teste com o Zé Américo, meu amigo Zé Américo, passei, mas eu não falava inglês, apenas traduzia. Então eu resolvi não ir, fui convidado, não fui. Era o Pedro Catar, chefe da equipe brasileira. E tenho ainda... Você sabe que eu dei entrevista para The Voice of America em Washington? Sim. Eu fui exchange student, eu fui estudante... Sim. Que foi trocado para o estudante americano, né? Então eu fiquei 6 meses em Baltimore e acabei conhecendo aquela região toda. Sim. E conheci uma pessoa chamada John Hutchins, que era o chefe do Departamento de Língua Portuguesa na Academia Naval de Anápolis. Sim. Então ele me levou
num programa que ele fazia semanalmente na The Voice of America, produzindo para o Brasil em português. Em português, exato. Instalações suntuosíssimas, a técnica espetacular, microfones que a gente não podia nem sonhar em ter aqui no Brasil, um espetáculo. Exato. Espetáculo. O Guilherme de Souza, falecido Guilherme, saudoso, foi locutor 12 anos da Voz da América. Que coisa. Quase se naturalizou americano. Os filhos dele, 2 nasceram lá, mas ele quis voltar para o Brasil e voltou para a Rádio Globo. E, Falcone, para concluir essa primeira parte, eu digo a você o seguinte, que eu, entre os troféus que eu consegui, que eu guardo, eu tenho 2 condecorações da ONU, das Nações Unidas, por ter apresentado 2 eventos da ONU aqui em Petrópolis. Tenho condecoração do Vaticano, porque o falecido, e a nossa homenagem ao saudoso Dr. Sidônio Fernandes, ele escreveu a oração ambientalista e mandou para o Papa Bento XVI, e achou que o Papa não ia dar a menor bola para ele. O Papa respondeu e pediu aquilo gravado, e eu tive a felicidade de gravar. Pois bem, a minha voz é divulgada pelo Vaticano, corre o mundo todo de língua portuguesa, e eu tenho muita honra disso. Fui homenageado também pelo Exército Brasileiro, tem uma condecoração, e pela Polícia Militar do Estado do Rio, além de outras que eu tenho também. E esses documentários, essas coisas que eu gravei e que eu faço questão de dividir com você, porque conforme eu digo, você faz uma televisão diferente. Diferente não, você faz o certo. A nossa escola de rádio e televisão foi outra. A minha escola foi outra. Inclusive uma coisa muito curiosa, né? Você começou a nossa entrevista aqui, assim, um pouco nervoso, eu percebi. Lógico. Agora você está na sala de estar da sua casa. Eu estou me sentindo, no momento, como um peixe dentro d'água. Bacana, né? Então, Falcone, eu te digo o seguinte, Rádio Nacional, falamos de Mancini. Mancini eu tenho, inclusive, coisas que nunca chegaram aqui. Ele gravou um álbum, Mancini Country. Ele só ao piano, orquestra e o coro dele tocando músicas country. Mancini é o prefixo daquela série da TV Tupi, depois repetiu numa outra TV, Os Detetives, se lembra? Lembro que bem. Tinha o Peter Falk, que era o detetive Columbo. Um olho assim. Dennis Weaver, ele com aquela capa e aquele carro caindo aos pedaços. E o Dennis Weaver, que andava de cavalo na rua de Nova York. O casal Macmillan também. Sim, cada semana era um. O prefixo era a música de Mancini. Chama-se Mystery Move Them. Digamos, tema de filmes de mistério. Eu tenho isso. Mystery Move Teams. Entendi. Exato. Uns dizem teams, outros dizem teams. Eu dizia teams. Depois passei a dizer teams. Não, você está certo, é team mesmo. É de tema, T-H-E-M-E. Exato. É isso mesmo. Inclusive, meu ídolo, de todos os que eu tenho e convivi, e esse eu conheci, só veio uma vez no Brasil, meu ídolo como maestro, compositor, chama-se Percy Faith. Percy Faith, eu tenho toda a discografia dele. Rapaz, mas você com o Percy Faith, você tem uma história no Rádio Petropolitano, na Rádio Universidade Católica de Petrópolis. Você fazia as gravações todas, eu lembro disso. Eu tinha um programa da noite que eu criei na Rádio Nacional, pelo Paulo Tapajós, chamado Musical de Gala. Depois levei para Mundial Globo e lancei aqui na UCP-FM. E eu tenho esse material todo. Deixa muita saudade, muita gente gostava. Saudade. Exato. Muita gente gostava. Então eu tenho esse material todo, eu tenho tudo que eu recebi há poucos dias, os singles do Ray Conniff, coisas que nunca apareceram aqui no Brasil. A Rádio Jornal do Brasil tinha um ou outro. Você tem alguém que manda isso para você de fora, então, né? Eu tenho amigos meus que trocam figurinhas comigo. E eu tenho tudo isso. Então,
eu sempre respirei música e respiro música até hoje. E não só Mancini, Percy fez André Kostelanetz, que em 64 modernizou, ele, a orquestra de concerto de André Kostelanetz, era russo, radicado nos Estados Unidos. Não sabia. Russo radicado. E outros, os grandes pianistas, como aquela dupla, pouca gente sabe, Art Ferrante e Louis Teicher. Ferrante e Teicher. O Ronnie Aldrich também Excelente. tocava 2 pianos. Roger Williams, que inclusive toca o tema daquele filme Em Algum Lugar do Passado. Somewhere in the Past. Somewhere in Time. Somewhere in Time. Ele com a orquestra do John Barry. Eu tenho isso tudo. São 1.500 CDs. Muito bacana. E meus CDs são montados, tudo duplo, com 24, 26, 30 músicas, cada um. Então... Dá muito trabalho para conservar isso tudo? Dá. Claro. Manter tudo Você não pode limpo. deixar em lugar úmido, principalmente aqui em Petrópolis. E eu sempre respirei música. E outros que eu tenho. Norrie Paramore, que tem uma cantora que só ela não canta, ela apenas sussurra o início da música, o início, o meio e o fim. É irmã da grande Petula Clark, Patricia Clark. Norrie Paramore só gravava com ela. Eu lembro da Petula Clark com aquele cabelinho cheio de spray, né? Uma loura, né? Exato. Assim, com um rostinho bem feitinho, né? Há pouco tempo ainda estava viva. Em atividade? Em atividade. Que bacana. Ela fez muito sucesso com My Love, Don't Give Up e outras músicas, outros sucessos dela. Então, eu vivi tudo isso e convivi. Mas vamos à segunda parte do isso nosso que eu ia te papo. falar. A história que a história não contou. É uma coisa muito interessante, mesmo eu sendo já meio coroa, quer dizer, meio coroa, bem coroa. Não, você é jovem, você tem idade para ser meu filho. Será que dava? Dava, né? Dá, eu tô com 83. Não dava sim. Tem idade para ser meu filho. Minha mãe vai fazer 86 com jeitinho. Então vou dizer a minha participação. Até tem uma parte cômica e tem uma parte séria. Porque eu assisti há poucos dias esse programa excelente que você tem aqui, que é o Trajano que apresenta. O Trajano, fantástico, meu filho. O Trajano, ele apresenta música, esporte, ele tem uma equipe fantástica. Fazer um mix ali. E ele disse uma coisa que não aconteceu porque eu estava lá. E você então vamos corrigindo o Trajano, porque eu vou mandar o que você vai nos contar agora, eu vou mandar para ele. Exato. Inclusive, eu te dei a cópia da minha carteira da Rádio Nacional. Então vai aparecer já aí no ar. Então, eu sempre fiz jornalismo e as tentativas de golpe aqui no Brasil foram desde a morte do Getúlio, que elegeu contra o brigadeiro Eduardo Gomes, elegeu o Marechal Eurico Gaspar Dutra e depois voltou, em 1950, dos braços do povo. Getúlio tinha um ministro do Trabalho chamado João Belchior Marques Goulart, João Goulart, o Jango, que, daquelas atitudes populistas, ele andava, na época de ministro do Trabalho, montado nas costas de pelegos sindicais. Foi candidato 2 vezes a vice-presidente, na época de Juscelino Jango, Janjan, e depois, em 1960, ele era o candidato a vice do marechal legalista Henrique Batista Dufres Teixeira Lott, o Marechal Lott, que foi derrotado pelo Jânio Quadros, que aparecia com a vassourinha, a vassourinha e muita caspa do paletó, etc. E 8 meses depois, após 8 meses de um governo absolutamente difícil de se entender, porque ao mesmo tempo que ele levou como ministros dele 3 homens que se opuseram à posse de Jango, que foi o Marechal Odile Denis, na época general Odile Denis, que tinha uma residência aqui, um apartamento aqui no edifício Centenário, na rua 16 de Março, o brigadeiro Grumos,
que era o ministro da Aeronáutica, e o ministro da Marinha, que era o almirante Silvio Reck. Ao mesmo tempo em que João Goulart reatou relações com Cuba, que era o terror da Guerra Fria com os Estados Unidos, e condecorou Ernesto Che Guevara, que era o homem mau, foi o homem que criou o Paredão, lá em Cuba. El Paredão. El Paredão, exato. Tem até um cantor de boleros que veio aqui no Brasil, Fernando Albuquerque, que era industrial lá, e quando descobriram que ele era empresário e colaborador do Fulgêncio Batista, iam colocá-lo no paredão e se suicidou. Pois bem... Fulgêncio Batista foi o ditador cubano que saiu em 1959, se eu não me engano. Natal de 59, derrubado pelo Fidel Castro, que a Revolução Cubana é financiada pela antiga União Soviética, União das Repúblicas Soviéticas Socialistas, que englobava os seguintes países. Desculpe, mas você está... eu estou usando o meu computador. Lógico. Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, Iugoslávia do Marechal Tito, Tchecoslováquia... Marechal de Ferro. Marechal de Ferro, Hungria e Romênia. E a União Soviética de Stalin, depois Stalin e Lenin, e depois vieram Nikita Khrushchev, antes Nikolai Bulganin, e até chegar na perestroika do Mikhail Gorbachev, que disse, olha, isso aqui é uma droga, nós estamos falidos, só temos arma. Perestroika pode falar nesse horário, porque o pessoal pode achar que é palavrão, mas não é não. Não, é distensão. Perestroika foi o livro que Gorbachev escreveu, mostrando que era o comunismo, que aquilo era um engodo. Chamando também a distensão, né? Foi a mudança do comunismo para isso que a gente tem aí hoje, que eu não sei o que é. Né? Então nos preocupava muito o governo americano. O Kennedy já tinha morrido, morreram o Kennedy em 1963. Isso. E que a difusora foi a única rádio a noticiar. Na cidade de Dallas. Almeida Filho. Então, assumiu o presidente Lyndon Johnson e o embaixador no Brasil era o Lincoln Gordon. E havia aquela preocupação do americano em criar aqui na América, que Che Guevara chamou de América Latina, uma frente de países anticomunistas. E o primeiro a ser, isso já vinha a ser tramado há muito tempo, foi contra a posse de Juscelino, foi a tentativa em 61 de impedir a posse de João Goulart, que era um homem que realmente fraco, sem personalidade, e medidas populistas, e acabaram com aquele movimento que houve em Porto Alegre, que o Brizola era o governador, e teve o apoio do general Machado Lopes, comandante do 3º Exército, fizeram a rede da legalidade e impuseram a posse do Jango. Ele tomou posse, mas como a rainha da Inglaterra, ou seja, o parlamentarismo. E você sabe quem foi, vocês sabem, muita gente sabe, quem foi o nosso primeiro-ministro no parlamentarismo? Tancredo Neves. Tancredo, lembrei agora. Tancredo Neves. E logo depois, o parlamentarismo nunca funcionou aqui no Brasil. Aliás, são umas coisas curiosas, né? Tudo que a gente traz para o Brasil, o brasileiro esculhamba com tudo. Acho que se tivessem trazido o comunismo, também teriam esculhambado o comunismo. E nós já tivemos exemplos aí de comunistas e o que deu. Então, o americano nunca engoliu o João Goulart com aquelas medidas demagógicas, populistas e prometendo reformas de base. E 3 fatos fizeram com que a sociedade, os mais abastados, digamos assim, as forças conservadoras, as forças ruralistas e parte da Igreja Católica mais radical, que tinha como cardeal arcebispo Dom Jaime de Barros Câmara, arcebispo do Rio de Janeiro. Então mobilizou-se contra Jango todas essas forças, além daquelas entidades financiadas pelo governo americano, que era o IBAD, Instituto de Ação Democrática, Cruzada Brasileira Anticomunista,
E o João Goulart conseguiu derrubar o parlamentarismo. E entrou numa crise sem precedentes. O Brasil tinha racionamento de energia elétrica, faltava energia e parava tudo, de meio-dia a 1 da tarde e de 7 às 8 da noite. Parava tudo, falta de energia. Greve em cima de greve. Criou-se a Central Geral dos Trabalhadores, que tinha à frente um cidadão, um pelego sindical, que eu entrevistei no dia 1º de abril, Claude Smith Riani. Então era greve de solidariedade, etc. O Brasil estava um caos. E para agravar a situação, o João Goulart fez 3 coisas que foram a gota d'água. Primeiro, o comício das reformas da Central do Brasil, 100 mil pessoas. Cansaram de dizer ele para não ir, mas ele foi. Se empolgou e fez um baita discurso, prometendo reformas de base e desapropriação de terras ao longo de rodovias, com o ministro dele, João Pinheiro Neto. Tem até em Minas, uma cidade com esse nome, João Pinheiro. Conheço. E tem ruas. Tem uma rua em Belo Horizonte. João Pinheiro Não, Neto. é uma avenida João Pinheiro. E, segundo, a indisciplina criada por marinheiros, cabos e soldados, em São Francisco Xavier, em que foram chamados cabos e soldados da Marinha para prender os indisciplinados. E eles chegaram lá, isso foi filmado pela televisão da época, tiraram os capacetes, botaram as armas no chão e aderiram. Isso irritou os militares. E a gota d'água foi a chamada reunião de cabos e sargentos no clube, que cansaram de avisar o Jango. Ele tinha um chefe da Casa Militar chamado General Assis Brasil. Não vai. E ele foi, se empolgou e fez um baita discurso. Aí as coisas, aí derramou o caldo. Os generais Olímpio Mourão Filho e Carlos Luiz Guedes, comandantes de Juiz de Fora, se levantaram no dia 31 de março e o general Assis Brasil, eu corto cabeças, eu fiz coisa nenhuma, era um fanfarrão. João Goulart caiu sem que uma faca se levantasse em defesa dele. Uma gota de sangue fosse derramada. E simplesmente as tropas vieram, ficaram aqui em Paraibuna, e eu estava... Paraibuna, que é justamente a divisa entre Estado o Rio e Paraibuna Minas. Divide o Minas, batalhão daqui, o 1º BC, comandado pelo coronel Querensky Túlio Mota, foi para lá e era o combinado, o 1º RI chegar lá e barrar os mineiros, e o 2º RI também, 1º RI, Regimento Sampaio. Chegaram lá, passaram para o outro lado, aderiram e pronto. E veio tudo. Aí o batalhão se recolheu. Pois bem, eu estava de folga na Rádio Nacional uns dias e me apresentei no dia 1º de abril. João Goulart estava no Palácio Laranjeiras, junto com o seu ministro da Justiça, Abelardo Jurema, mandando aquelas notas que eu e um outro locutor de Minas, de Muriaé, Antônio Ivan Gonzaga de Farias, líamos no microfone. Às 2h da tarde eu terminei meu horário e fui tomar um lanche, morava em Piedade, e não consegui condução para ir para casa. Voltei na Rádio Nacional, já tinha virado tudo, a rádio estava fora do ar, o transmissor da Rádio Nacional era aqui na entrada da Rio Petrópolis, daquela torre. Sim. Então, perto da refinaria Duque de Caxias, do outro lado. Lá, do outro lado. Aí... Onde era também Rádio Globo, exato. Todo mundo ali. Cheguei na Rádio Nacional, a Rádio Nacional vazia, e já tinham 3 majores da Escola de Comando do Estado-Maior que tinham tomado a rádio. E um deles foi meu comandante de companhia no Regimento de Escola de Infantaria, quando eu era aspirante. Major José Murilo Boiren Ramalho. Ele te chamava como de Torres, né? Porque deve ser o nome de Não, eu guerra. sempre usei Sérgio. Sérgio. Aí ele me reconheceu. Eu estou te conhecendo. Eu digo, não, eu sou locutor da rádio. Esqueci um guarda-chuva, está chovendo, e eu não tenho como ir para casa me buscar meu guarda-chuva. Ele disse, olha, eu estou precisando de um locutor para botar a rádio no ar. Eu digo, eu sou locutor comercial e noticiarista. O repórter estava fora do ar, eles estavam tentando localizar o Roberto Figueiredo para vir e ler. Aí eu botei a Rádio Nacional no ar, dizendo tudo ao contrário do que eu tinha dito de manhã. E fui à Superintendência das Empresas Incorporadas ao Patrimônio Nacional, ao qual a Rádio Nacional estava... afeta. E aí sim, alô Trajano, meu abraço. Aí uma coisa que você falou erradamente, por desconhecimento, e eu estava lá.
estavam César de Alencar, que nunca foi diretor da Rádio Nacional, ele queria ser diretor. Hamilton Frazão, que era um locutor ligado a ele, muito bom locutor, por sinal. Ele veio até a direção da Rádio Nacional depois, Exato. Né, alguma coisa assim. E Celso Teixeira, que já tinha sido locutor, os três, com o fichário da rádio na mão, dedurando, esse é, aquele não é, e nesse bolo foram afastados e depois demitidos. Dr. Paulo Roberto, do Nada Além de 2 Minutos, ele era médico, o nome dele era Amado Teixeira, e produtor de programas. O filho do Paulo Gracindo, Gracindo Júnior, Antônio Elias, que era o doutor Infezolino da Rádio Nacional, o casal Jorge Goulart Noranei, e estamos em cima da hora, tem que contar rápido para encerrar. Porque nós ainda vamos mostrar a radiodifusora. Pois não. Então, eu vi o César de Alencar dedurando todo mundo, foram 36 para o olho da rua. E eu escapei porque não fui nem arrolado em IPMs, que foram feitos pelos 3 majores, e o Major Ramalho nem me chamou, e fui o único a ficar, porque eu mostrei isenção. Primeiro, que eu trabalhei de 10 às 2 com o primeiro horário e fui embora. Depois que eu coloquei a rádio do ar, dizendo tudo ao contrário do que eu tinha dito de manhã, e era o único locutor. E eu ia ler o Repórter Expresso, aí acharam o Roberto Figueiredo, ele veio e leu, que vinha da UPI, e era revisado. United Press International. International, que era em cima do prédio do Jornal do Brasil, na Avenida Rio Branco, 151. Então, não fui arrolado e fiquei. Foram 36 para a rua. Até o Paulo Gracindo, meu amigo, que tinha uma casa aqui em Correia, Pelópidas Gracindo, o nome dele era Pelópidas, ele foi afastado. Ficou um tempão fora do programa. E eu trabalhei com essa turma toda e eu estava lá nesse dia, 1º de abril de 64. Né? Um privilégio. E eu tenho essa história para contar e quero abraçar, dar parabéns ao programa que o Trajano e sua equipe faz aqui, desse canal. Tem de tudo. Parte musical, etc. Muito bacana, né? E a parte que ele faz de esporte. Enfim, realmente eu estou aqui hoje prestando um depoimento. Está lavando a alma. Estou lavando a alma. Um documentário que eu e Marcos Falcone estamos fazendo aqui ao vivo. E quando você precisar, ô Falcone, eu estou ao teu inteiro dispor. Eu vou pedir agora as fotos da radiodifusora de Petrópolis para a gente poder contar com a sua expertise, para a gente dizer o que era, quando era. Vamos lá para a primeira foto, por favor? Olha só. O Wilson Carneiro Malta. À esquerda ali. À esquerda. Aquele bigodinho indefectível. Indefectível. Um mineiro que veio como bancário de Barbacena para cá e muito mão fechada. Econômico. Econômico. É como diria aquele do Chico Anísio, eu não sou pão duro, eu sou controlado. Isso, o Gastão. Isso. E ele foi comprando ações da rádio e acabou dono da radiodifusora, que depois passou ali na esquina, passou a ser na esquina do D'Angelo. E ali uma coisa interessante também, quem é da minha idade mais ou menos, lembra daqueles bigodinhos? Ali são Jararaca e Ratinho. Jararaca e Ratinho, que eu trabalhei com ele na Rádio Nacional. Uma grande dupla, né? Grande dupla. Vamos à próxima. A próxima. Carneiro Malta, só. Adelaide Chioso, ali está. Manuel Barcelos do lado direito, ao lado do Carneiro, e Renato Mursi, que foi casado com a atriz Eliana. Não tem nada a ver com essa Eliana que está aí, não. Fazia o programa, se não me engano, Papel Carbono. E também conseguiu muitos cantores, inclusive o falecido Nelson Ned, um cantor por 1 milhão e 1 milhão por uma canção. Renato Mursi, casado com a Eliana e a... Eliana, artista de cinema. Não é aquela Eliana bonitinha? Da Atlântida, exato. Isso. E a Adelaide Chioso também, que cantava e casou com um rapaz chamado Carlinhos, que diziam que ele tinha tanto ciúme dela, porque ela era muito bonita, que ele aprendeu a tocar violão só para não ficar do lado dela. Adelaide Chioso. E eu tive a honra de trabalhar com essa turma toda. Vamos à próxima. Aí está, ó.
presidente desenvolvimentista quando o país, o Brasil, respirou o seu maior momento de democracia. Juscelino Kubitschek de Oliveira. 50 anos em 5, exato. E seria candidato em 65, que o Castelo Branco, quando assumiu, disse, primeiro ato no AI-1, que não teria eleição. Ele venceria a eleição. E do lado dele, o governador Roberto Silveira. Que viria a morrer tragicamente em Petrópolis. Aqui no Palácio Rio Negro. Que coisa, inclusive, né? Até como subsídio ao a nossa, digamos, eu não vou dizer aula, mas esse papo informal, a viúva de Roberto Silveira, eu assisti um documentário em que ela fez o depoimento e que ela disse o seguinte, que se Roberto Silveira não tivesse falecido antes, não teria deixado o João Goulart fazer tanta besteira como ele fez. Vai ali uma coisa interessante para a gente que é do rádio, né? Mostrar uma coisa que todo mundo já ouviu falar, mas não sabe o que é. Aquele microfone que está na frente ali do governador Roberto Silveira é o que eles chamam de microfone jacaré. Sim. Lembra desse Exato, microfone? Microfone de jacaré. E tinha o 44BX RCA, que era aquele microfone maior desse ainda, tamanho. Que era usado como uma vara de boom para captação. Não, dos estúdios, da Rádio Nacional usava. Eu era garoto. Era usado para tudo, né? Eu vi aqueles grandes locutores da época, Oswaldo Sargentelli, o próprio Roberto Figueiredo, Majestade, Cury, atrás do microfone daquele, eu garoto, dizia, um dia ainda vou sentar ali onde Jonas, saudoso Jonas Garré, também demitido em 64. Jonas Garré fazia textos maravilhosos, né? Uma pessoa espetacular. E foi demitido, foi da Rádio Globo, fazia o Chá das Três. Chegou a fazer, eu acho que não é telenovela, narrava, né? Novelas. Radionovelas, né? Exato, fez até um filme. O nome dele era João Garré Prat, herói de guerra, foi telegrafista da FEB e teve preso em campo de concentração. Eita ferro. Vamos para a próxima, por favor. Carneiro Malta e Antero Silva. Que está, por exemplo, ali com uma roupa que não era uma das mais comuns, porque ele gostava de se vestir de branco, você lembra disso? Exato. O bigode do Antero e os óculos. Exato. Né? Essas eram as características dele. E Carneiro Malta, um homem que tinha uma visão fantástica, também entrou para o anedotário do rádio Petropolitano, inclusive aquela história quando inaugurou, eu posso falar porque não estou fazendo comercial, porque já acabou há muitos anos. O Auto Regência, ele fez a transmissão, apanhava um anúncio e disse que estava muito contente porque estavam entregando o primeiro Volkswagen OK, era 0 quilômetro. 0 quilômetro. E outra, tem uma do Carneiro no nosso jantar de confraternização, que ele disse que a radiodifusora era uma equipe unida porque não tinha astros, nem astras, nem estrelas, nem estrelos. Essa é do Carneiro Malta, do anedotário, do folclore, bom pra gente guardar. do rádio petropolitano. Temos a próxima, não, né? A minha carteira da Rádio Nacional. Nem eu me conheço mais. Mas olha só, tem muita gente que falou, Sérgio Luiz, não é nada disso, mas olha só. Eu estava lá. Contra provas não há argumentos, né? Olha só. Exato. Eu estava lá e estou aqui prestando esse depoimento. Olha o verso aí, ó. Exato, o verso da carteira. E está ali o diretor que assumiu no dia seguinte do 1º de abril de 64. Mário Ferreira? Mário Neiva. Grande diretor, que não suportava o César de Alencar. Pode voltar para cá. E criou um caso. O César de Alencar, baseado na grande audiência que ele tinha, caiu na asneira de pedir demissão da rádio. O Mário Neiva deu a demissão e ele saiu da Rádio Nacional com anos de casa, sem receber um centavo. E se acabou porque ficou conhecido como o dedo duro do rádio. A verdade é essa. Porque eu estava lá e vi César de Alencar, porque ele queria ser diretor da Rádio Nacional e nunca foi. Então, o Trajano, eu vou até brincar com o Trajano, ouça e aprenda. É isso porque aí. Porque eu sou testemunha, como diria o ocular repórter. da história. Exatamente. Repórteraço. Sérgio Luiz Torres, conhecido como Sérgio Luiz. Queria te agradecer profundamente essa hora
8 que nós ficamos aqui juntos, dificilmente a gente passa do horário, porque as pessoas vão começando a esgotar a argumentação. Mas eu tenho certeza que a gente teria mais uma outra hora para ir aí com facilidade. Eu quero me colocar à tua disposição e dos telespectadores da emissora de televisão, que inegavelmente, sem qualquer digamos, elogio barato, é realmente a única emissora de televisão que tem uma grade bem organizada e que se pode ver. Eu não perco, por exemplo, o programa que o seu Carlos Gama, eu sou espiritualista, muito bom. Excelente programa. É um exemplo, aquilo é uma aula que ele dá sobre espiritualismo. Ele sabe tudo, sabe tudo. Sabe tudo. Às vezes eu paro ele na rua para conversar, nós conversamos muito. Então, eu quero te parabenizar, porque eu sei que você lutou muito para chegar onde chegou. E, a gente logicamente, luta todo dia, né, Sérgio? Você sabe todo disso, dia. Todo dia. Eu também lutei muito. E para concluir, Falcone, eu vou repetir uma frase. Eu chorei muito quando eu recebi a notícia que o Guilherme de Souza aqui, mesmo depois de ter saído da Rádio Globo, preparado em rádio, que ele foi da Rádio MEC, vinha muito na minha casa. E um dia, Guilherme, almoçando comigo, junto com Marilza, minha companheira, ele disse o seguinte: perdoem se eu me emocionar. Ele disse: Sérgio, se eu e Mário Luiz voltássemos a dirigir o Sistema Globo de Rádio, você, o Isaac Zaltman já faleceu, grande você locutor, seria o titular de todos os noticiários, tanto da Rádio Globo como da Mundial, da CBN. Eu fui o primeiro locutor a ler o jornal da CBN, quando ela foi fundada. Bacana. No canal 1180. Porque você é um dos 5 melhores locutores noticiaristas do Brasil. Então, nós levaríamos você para ser o titular, o número 1. Então, eu digo isso com muita emoção, Falcone. E a gente termina essa entrevista com uma coisa que eu acho que é triste, mas é evolução. E a gente vai ver se a atual direção da Rádio Globo, do Sistema Globo, de rádio, sistema, enfim, Rede Globo, né, se eles têm razão. Porque a Rádio Globo, como denominação, ela acaba agora. Sim. Vai ser Globo News FM, se eu não me engano. E a Rádio CBN acaba também, parece que vai ser Multishow. Que era o canal 860, que era da Mundial. Isso aí, infelizmente, já jogaram até a torre no chão, eu tenho o vídeo. Eu vi. Dá a dor no coração. Eu fico triste quando eu vi a foto daquele prédio da Rua do Russell que tinha 5 emissoras. Fechado. Botaram no tapume à venda. Quer dizer, eu vou te dizer uma coisa, muito dificilmente, quando uma coisa cai, você vê os impérios que acabaram. Primeiro, o império de rádios e diários associados de Assis Chateaubriand. Acabaram, todos. Rádio Tupi, Rádio Tamoio. Tinha problema de gerência também, né? Exato. Segundo o pessoal da Globo, eles têm uma expertise violenta nisso, Não, o né? império do doutor Adolfo Bloch, Manchete, os filhos acabam com tudo. O império construído pela Condessa Pereira Carneiro, doutor Nascimento Brito, as netas da Condessa, Maria Tereza e Maria Regina, acabaram com tudo. A Casa da Condessa foi a leilão há pouco tempo, aqui na Avenida Quéria. Então, Casa Bonita, Globo, né? Rosa. Os 3 filhos do Roberto Marinho, um ficou na Rádio Globo e os 2 ficaram na TV e no jornal. Eles acabam com tudo. Talvez eles estejam tentando modernizar, né? Porque é necessário modernizar, mas que dói, né? Não levanta mais. Quem saiu de lá, como Francisco Barbosa, que eu trabalhei com ele, o Maurício Menezes. Falando em Francisco Barbosa, a irmã dele, a Denise Barbosa, começou comigo no rádio. Depois foi Globo, depois foi Bloomberg. Exato. Em Nova York, eu lembrei dela agora. Antônio Carlos, que começou em rádio na mesma época que eu, foram todos para a Rádio Tupi. Está na Rádio Tupi. E outros que não conseguiram, que a Rádio Tupi teve 40 dias praticamente fora do ar, em greve, foram para a Justiça. E estão na Justiça até hoje, para receber. Então, não levanta mais. Quando acaba, quando cai,
realmente não levanta mais meio de comunicação. Meu amigo Sérgio, a gente realmente tem que se despedir. Gostaria que você utilizasse a sua câmera ali para mandar aquela mensagem vibrante e de coração. Amigos da TV, telespectadores, portanto, não vou fazer igual ao teleouvinte. Amigos da TV, cidade de Petrópolis. Foi um prazer, foi uma honra estar aqui, contando histórias que a história não contou. Falando sobre rádio, televisão e sobre tudo aquilo que é cultura. Nós estamos transmitindo e dividindo com vocês aquilo que nós vivemos. Cultura que está faltando ao nosso povo brasileiro. E nessa oportunidade, eu agradeço ao Deus da minha fé, que é aquele que diariamente morre, crucificado pelo nosso egoísmo, e que diariamente ressuscita pela força do nosso amor, estar aqui, vivo, com saúde, fazendo aquilo que eu gosto. Rádio, televisão, dirigindo automóvel, porque direção para mim é terapia. E amizade. E amizade, porque amigo é coisa para se guardar, como sabiamente gravou, está aí graniticamente gravada por Milton Nascimento. No fundo do peito. No fundo do peito. É isso aí. E obrigado, Falcone, por essa oportunidade. E não tenha dúvida, você naturalmente vai me dar uma cópia desse programa e eu vou gravar, vou guardar no meu arquivo com muito carinho, com mais carinho ainda do que eu tenho já gravado e guardado lá em casa. Muito obrigado. Pessoal de casa, eu espero que vocês tenham gostado bastante. Vejam e revejam nas reprises, porque a gente falou bastante de Petrópolis, a gente falou do rádio, a gente falou da televisão, das mudanças que estão acontecendo. E para eu me despedir de vocês, vale aqui eu lembrar de um grande professor que eu tive na parte técnica de rádio e na parte técnica de televisão, Ivo Nicolai. Que foi Ivo Nicolai. TVC 16. Aqui você se vê.